Fala galera, bom, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês como tá fazendo um aplicativo 100% com inteligência artificial, passo a passo. Tá, vamos lá. Primeiro aqui eu vou escrever o prompt, certo? Eu poderia escrever direto aqui na ferramenta, já mandar, mas eu sempre gosto de mandar primeiro no GPT e depois pegar esse prompt do GPT, que ele vai refinar ali o que eu tô pensando inicialmente, vai melhorar aquele prompt e aí eu vou jogar na ferramenta. Eu sempre acho que dessa maneira fica um pouco mais bem explicado o que eu quero que a ferramenta traga, porque eu não só disse o que eu queria, eu mandei pro GPT, ele deu uma organizada naquele pensamento que eu trouxe inicialmente e ele vai joga para a ferramenta. Então o que eu quero aqui, eu quero nesse momento criar uma ferramenta que seja de organização financeira, certo? Então vou jogar pro GPT aqui. Quero que crie um prompt para base 44 criar um app, show de bola. A ferramenta que a gente vai usar é essa aqui, ó, base 44. Bom, e se você quiser já testar essa ferramenta de maneira gratuita, clica no link da descrição ou então no primeiro comentário fixado que tem lá o link dessa ferramenta aqui com alguns créditos gratuitos. Você já vai estar ganhando alguns créditos e vai conseguir testar elas sem ter que gastar dinheiro. Bom, o GPT já trouxe aqui para mim um prompt. Não foi um prompt tão robusto, mas eu vou usar esse aqui mesmo. Poderia pedir para ele detalhar um pouco mais, porém já vamos ver de cara aqui como é que já vai ficar. E aí a gente vai fazendo as alterações. O interessante dessa ferramenta é que você não precisa programar uma linha de código. Você vai dando comandos e ele vai alterando aquilo que você está pedindo no código do aplicativo. Então você consegue montar um aplicativo todinho que demoraria meses para você fazer em algumas horas, apenas com comandos, prompts. Bom, essa é a interface inicial da ferramenta. Nessa parte esquerda fica o chat, nessa parte direita fica ali um preview e algumas outras configurações que você consegue mexer do seu app. Aqui ele demora um pouquinho para fazer o esboço inicial do aplicativo, mas as outras alterações que a gente vai fazendo, elas são um pouco mais rápidas, porque já tem ali toda a base do aplicativo já feita. Bom, então vamos esperar ele fazer esse esboço inicial e assim que ele acabar eu volto aqui para vocês mostrando esse resultado e fazendo mais algumas alterações para deixar o aplicativo da forma que a gente quer. Só uma ressalva, eu testei alguns aplicativos que tem a mesma proposta desse, testei por volta de uns 5 ferramentas diferentes, mas essa foi a que eu achei que trouxe um resultado mais fidedigno naquilo que eu estava pedindo. Eu pedi, por exemplo, para fazer uma alteração em tal função do menu principal, tal aba, ele ia lá e fazia bem certinho aquela mudança que eu estava pedindo. E em outras ferramentas eu não senti essa precisão. Eles criavam aplicativos funcionais, mas as alterações que a gente ia fazer eram com uma dificuldade muito grande e acabava gastando muitos créditos. Essa foi a ferramenta que eu encontrei que mais entende ali o que eu tô pedindo, de certa forma. E a gente também tem a opção nela, que eu não vi em todas, de poder exportar aquele código que a gente criou. Ou seja, criei um aplicativo, eu consigo baixar esse aplicativo todinho em código para poder usar em outro canto. E em outras ferramentas eu não vi essa opção. Então você criava o aplicativo, mas você tinha que continuar usando a ferramenta, senão você não conseguia usar o aplicativo. Então basicamente ele não era seu mesmo, assim. E nessa ferramenta eu consegui tanto exportar como criar de uma maneira melhor, porque eu conseguia ter mais controle do que eu estava fazendo. E é por isso que eu tô indicando aqui para vocês. Pronto, acho que ele já tá finalizando aqui, ó. A gente consegue ver que ele já fez aqui a base de várias coisas nos códigos. E a gente consegue, dando um clique em cima dessa edição, consegue ver também, para quem manja de código, né, onde é que tá essa alteração que ele acabou fazendo. Tanto que tem as pastas aqui bem organizadinha, né, de cada abazinha que ele criou. Ele já criou a base aqui do aplicativo. Quem entende de programação vai ter uma noção melhor do que eu tô falando aqui. Então a gente tem essa aba aqui de configurações, que é o Dashboard, e tem também o preview, que a gente vai ver ali o aplicativo, basicamente como a gente visualiza, como o usuário final visualiza. Já ficou com a cara bem interessante aqui. Separou em 3 abas: Dashboard, transações e metas. Metas interessantes, consigo criar um aqui, tá funcional já, perfeito. Deixa eu ver transações. Ele botou algumas aqui. Deixa eu ver se eu apago tranquilo essas transações que ele criou. Apago, beleza. Consigo editar também se eu quiser para criar as minhas próprias. Ele criou alguns testes aqui. Vamos lá. Dá para botar aqui, por exemplo, salário. Dá para separar se é uma entrada ou saída, se é fixo ou variável e uma subcategoria. Aqui era interessante ter mais opções para eu conseguir descrever o que é, mas tem a descrição ali em cima. Por enquanto eu vou colocar nessa aqui, aluguel recebido. Deixa eu colocar um valor 15 mil. Adicionei, perfeito, foi como entrada. Deixa eu ver se ele já calcula uma saída. 2.000 em ferramentas. Perfeito, aqui saída, é uma saída fixa. Essas opções aqui eu acho mais interessante a gente poder descrever, mas vou colocar a luz aqui, beleza. Já adicionou aqui, show de bola. Deixa eu ver se no dashboard aparece. Entradas do mês, saídas do mês.
saldo atual. Perfeito, ele já tá fazendo o cálculo aqui e ele já tá trazendo em gráfico. Show de bola. Meta eu coloquei lá. Coloquei alguma? Não, tem algumas já aqui que ele já deixou pré-pronta. Deixa eu excluir essas aqui e vou criar uma meta nova. Carro, 200k. Aqui não, aqui é a descrição. Que seria o valor. E eu tenho até a data de dia 30. Dia 30. Ah, ele tá marcando bugado, ó. Na agenda, quando eu clico num canto, ó, ele tá clicando em outro. Tá vendo? Isso aqui já é uma coisa que eu anoto no bloquinho de notas. Clique no calendário bugado. E aí, quando eu for pedir alterações, eu peço tudo de uma vez para gastar menos crédito nessa ferramenta, porque ele cobra por mensagem enviada e não por alteração feita. Então, nesse caso aqui, é mais interessante eu ir anotando o que eu vou vendo de errado no aplicativo e pedir para ele fazer todas as alterações de uma vez. Mas deixa eu colocar aqui no dia 30 logo. Beleza. Criei. Show de bola. Vamos ver se aparece lá agora. Vamos atualizar aqui. Não tá aparecendo, ó. Tá vendo em metas? Perfeito, já encontrei outro bugzinho. As metas não estão aparecendo no valor somado. Outra coisa que eu quero que adicione, que eu vi de cara aqui, que é bem interessante ter, um botão, certo? Onde você possa exportar isso aqui no formato de uma planilha de Excel. Para que isso? Porque você poderia mandar, por exemplo, um contador. Você pega ali sua planilha, né, de entrada e saída, você manda para um contador para ele fazer esse controle realmente, né, para imposto de renda e etc. Então, seria interessante ter também um botão para poder exportar e ter esse arquivo também planilhado, né, no meu computador. Então, eu vou pedir aqui para ele adicionar esse botão. Pronto, aqui eu vou copiar esse texto e também o print aqui dessa tela inicial, aonde tem a meta que eu falei que não tá aparecendo. Peço para ele fazer essas alterações e é só aguardar. Eu não vou precisar mexer em uma linha de código para poder ter essa alteração feita. É só fazer o pedido através de um prompt, né? E não são os prompts extremamente bem trabalhados, porque ele já tem esse entendimento, né? É como o GPT, a gente fala, ele interpreta aquilo que a gente tá falando para depois executar. Ele não vai executando direto como algumas IAs já fazem. Eu até vi agora aqui, ó, que eu mandei clique no calendário bugado, que eu já tinha anotado ali no bloquinho de notas, mas eu esqueci de especificar o que é que tá bugado lá. Então talvez ele não corrija, mas vamos ver se ele já vai se dar conta, né, do que tem de problema ali no nosso calendário. Ó, ele já adicionou aqui o botão pra gente poder exportar, ó, em formato Excel. Deixa eu ver como é que tá saindo essa exportação. Ele tá separando por vírgula e não por célula, certo? É um detalhe que a gente já pode pedir aqui pra ele alterar. Deixa eu ver outra coisa. Eu pedi pra adicionar no calendário ali tirar o bug e pedir também para adicionar aqui o valor em metas. Ele não adicionou o valor em metas. Vamos fazer esse pedido novamente, certo? Porque eu acho que ele não entendeu o que eu quis dizer. Mandei print das duas áreas, assim mesmo ele consegue ler imagem também. As metas que adicionei não estão contando no painel principal. Exemplo, o carro de 200k que coloquei em metas não está aparecendo metas totais. Certo, pedi individualmente aqui para ele fazer primeiro essa alteração, né, das metas ali, para ele já corrigir esse detalhe. E agora eu vou dar uma olhada de novo onde é que era aquele calendário. Eu acho que foi aqui quando eu tava criando uma meta. Vamos ver se já tá ok. Ah não, é aqui ele já corrigiu, ó. Mesmo eu não tendo explicado o que é que tava bugado, ele já fez a correção. Isso aqui eu não vou precisar pedir. Ótimo. Ali ele já identificou o problema. Então por enquanto a gente tá com um problema só do total de metas aqui, que ele já tá corrigindo. E também vamos pedir para ele separar aqui por célula, que a planilha de Excel tá saindo separada por vírgula. E assim eu não gosto de ler tanto. Tem muitos locais que a galera prefere assim por vírgula, né? Para, por exemplo, subir numa campanha, alguns dados é interessante estar separado por vírgula, mas nesse caso aqui eu prefiro por célula, porque fica melhor de visualizar. Pronto, ele já corrigiu essa questão das metas, ó, já tá aparecendo agora, puxando daqui, ó. Perfeito, agora a gente vai pedir a outra alteração. Quero que a planilha exportada seja separada por células e não por vírgulas. Pronto, pedi a outra alteração aqui, certo? Que seria da planilha que é exportada, e acredito que ele vai fazer essa alteração aqui sem muito problema. Ao terminar essa alteração aqui, pessoal, a gente já vai publicar esse nosso aplicativo e ele vai ficar em um domínio temporário ali. A gente já vai ter esse aplicativo rodando ali na web, a gente já consegue mandar para outra pessoa ter acesso a esse aplicativo, criando uma conta, tudo bonitinho. Se a gente quiser mais para frente vender esse aplicativo, aí tem que fazer um outro processozinho conectando um gateway
aquele pagamento e eu posso gravar um vídeo ensinando para vocês como é que faz ele por aqui, certo? Mas aí é assunto para um outro vídeo porque é um processo um pouquinho longo. Então comenta aí embaixo se é algo que vocês querem. Bom, ele já fez a alteração aqui, então vamos ver como é que ficou, se ele ainda tá separando por vírgula, certo? Ó, tá separando aqui já bonitinho por célula, tá vendo? Cada caixinha tem alguma coisa. Perfeito. Pronto. No mais, você vai pedindo para ele fazer as alterações que você quer que ele faça aqui, certo? E ele vai mexendo. O seu aplicativo aqui, basicamente, ele já tá, de certa forma, funcional. Eu vou apenas publicar. Pronto, ele já criou um domínio temporário aqui, ó. A gente pode depois, posteriormente, adicionar um domínio a esse site que a gente criou e baixar também esse nosso aplicativo em formato de código para a gente upar ele em outro canto. A gente poderia, por exemplo, botar na Play Store ou etc. Então, deixa eu criar uma conta aqui rapidão. Então, deixa eu abrir isso aqui em outro navegador e criar uma conta rapidão. Criei minha conta aqui, ó, já tô logado. Pessoal, acabei de notar que eu esqueci de pedir uma coisa muito importante. Tá vendo que essa conta nova que eu criei, ela já tem alguns dados aqui, que foram os dados que eu coloquei na conta de mim, que a gente tava fazendo ali algumas alterações. Então, não era para aparecer nessa conta, era para ser separado. Então, eu vou pedir para separar as contas e cada conta que for criada, ela ter seus próprios dados. Então, meio que assim, o que eu colocar numa conta não vai interferir em nada em outra conta, entendeu? Os dados de cada conta vai ser privado e pessoal. Então, bora lá. Ó, coloquei aqui, ó. Estou vendo que os dados das contas estão compartilhados. Não é o que eu quero. Quero que cada conta tenha seus próprios dados e não apareça nas demais, de maneira privada e segura. Certo? Vou pedir para ele fazer essa alteração e acredito que na outra conta já não vai mais aparecer esses dados aqui, que seria da conta admin, certo? Pronto, perfeito. Ele já atualizou aqui, ó. Agora é só publicar. Perfeito, publicado. Agora vamos atualizar a página aqui. Vamos ver se ainda vai aparecer os dados da outra conta, ó. Zerou. Não tá mais aparecendo. Ou seja, agora cada conta ela vai ter seus próprios dados. Elas não vão compartilhar os dados entre si. Então, cada conta que a pessoa cria nova, ele vai ter seus próprios dados ali. Ele pode criar suas próprias metas, colocar a sua planilha de transações e etc. E não vai interferir a coisa de uma conta com a outra conta. E bom, pessoal, isso é só a ponta do iceberg. Eu criei um aplicativo aqui de maneira rápida, em minutos, junto com vocês nessa ferramenta. E vocês podem criar vários outros aplicativos aí. A imaginação, a criatividade aí vai ser o limite, certo? E volto a dizer, o link tá aí na descrição para você já ter alguns créditos grátis, certo? E poder testar a ferramenta assim como eu tô testando aqui, de maneira gratuita. Não sei por quanto tempo vai ficar disponível, então já clica aí embaixo e já cria sua conta enquanto esses créditos ainda estão disponíveis de maneira gratuita. E se vocês querem um outro vídeo ensinando vocês a como monetizar isso aqui, comenta aí embaixo que eu trago aqui para vocês, perfeito? Então foi isso, brigadão, quem assistiu até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.